Fala, Volefã, tudo bem? Edição de número 91 do nosso Perguntas e Respostas. Agora a gente vai contar até chegar no 100º, que vai ter uma festa de arromba aqui no Abivô, então não vou perder mais as contas. Senhores, sejam bem-vindos, estão prontos para mais uma saraivada de questionamentos dos nossos Volefãs? Salve boas, Bruno, audiência, sempre pronto. Já nascemos pronto para esse Perguntas e Respostas. Cada semana mais caprichado que o da anterior, não é não, Bruno? É isso, Gurge. Abração para você, abração, Daniel, para os nossos amigos. Já pedindo aquele like da confiança, se inscrevam no canal. A gente já começa com o pé na porta, viu? Pergunta da Adriana, que não deixou o sobrenome. Lucarelli tem perfil para ser o capitão da seleção? Eu devolvo com outra pergunta, Adriana. Se não for o Lucarelli, quem seria, né? Quem tem esse perfil de um jogador mais experiente, um campeão olímpico, né? Eu não vou crucificar o Lucarelli pela entrevista que ele deu após a derrota contra a Sérvia. É claro que não foi legal a postura, a gente criticou muito aqui, mas quem nunca errou na vida também, né? Então acho que o Lucarelli certamente já deve ter refletido. E, de novo, eu faço a pergunta, se não for o Lucarelli, quem será? Eu, particularmente, gosto da opção do levantador ser um capitão. Acho que o Cachopa tem perfil para ser o capitão da seleção brasileira, mas não vou crucificar o Lucarelli. Tô contigo, viu, Bruno? Eu acho que me surpreendeu negativamente a postura do Lucarelli como capitão agora no Mundial e muito para além dessa polêmica e fatídica entrevista pós ainda não eliminação, né? O Brasil ainda não estava eliminado, ainda tinha matematicamente uma possibilidade, dependia, claro, da China contra a República Tcheca, mas muito para além daquela entrevista, a postura dele enquadra realmente, não me trouxe, não me arremeteu aquela similaridade com o capitão. Oposto do que aconteceu com o Flávio. Não acho que seja o capitão ideal, mas o Flávio, na Liga das Nações, me surpreendeu positivamente capitaneando a seleção brasileira. Dos nomes atuais, tô contigo. Acho que o Cachopa seria um bom capitão. Ele tem essa energia um pouco mais caótica, de cobrar, um pouco mais incisivo, que está aflorando cada vez mais também. Eu acho que o Cachopa seria um bom nome. Mas, respondendo assim de bate-pronto, me surpreendeu negativamente o Lucarelli como capitão. Eu acho que a primeira impressão não foi boa, né? E não só, eu acho que estou com o Guja, não só por conta da entrevista, eu acho que a entrevista ali, eu acho que talvez tenha ressaltado para a maioria do Volefã aí que a coisa não estava bacana. E juntando um pouco do que vocês dois falaram, eu também tive uma boa impressão do Flávio na fase de grupos ali da VNL como capitão, cobrando, mais incisivo, questionando o juiz, sendo um cara ali que botava uma pilha na rede de vez em quando. E acho que para o Cachopa falta a energia caótica ser do início ao fim. A gente vê o Cachopa, às vezes, com a energia caótica que a gente quer. E às vezes parece que aquele dia não ligou na tomada e está mais acanhado, mais na dele. Eu acho que às vezes o time precisa de alguém que puxe você. E acho que assim, não faz parte da personalidade nem do Lucarelli, nem do Flávio. Então, se olhar por personalidades, o cara que pode dar uma incendiada ali, eu acho que realmente pode ser o Cachopa, mas entendendo que às vezes capitania tem uma certa hierarquia, né? De quem está lá um pouco mais de tempo. Então, vamos entender aí se o Bernardo acha necessário para 2026 fazer uma mudança nesse status na seleção masculina. Ainda sobre voleibol masculino, o João Vitor pergunta o seguinte: o que a gente pode esperar da temporada do Bento, do Bergman e do Darlan no voleibol italiano, se eles têm chances de serem titulares? Olha, João Vitor, eu acredito que sim. Acho que falar em evolução é chover no molhado, independentemente da minutagem que eles terão. Acho que vai ser uma temporada de muito aprendizado e, evidentemente, de muita evolução dos três. E o início de temporada do Modena me agrada muito. Acho que isso pode ser muito bom para o Arthur Bento, que é um cara que já se destacou na seleção brasileira. Acho que pode ser aí uma boa temporada para ele. O Darlan acho que será titular no Verona. A única dúvida que eu tenho é com relação ao Lucas Bergman. Do que a gente acompanhou deste início de temporada na Itália, jogos amistosos e torneios preparatórios, os três foram titulares nos jogos, pelo menos começaram como titulares nos jogos disputados pela sua equipe. Dizer que a gente espera evolução é o óbvio, né? A gente espera e a gente terá evolução da trinca de atletas brasileiros que debutam no voleibol internacional. Mas, pelo que a gente viu agora de começo, são titulares. Vamos ver qual é a ideia aí. Uma temporada longa também, dificilmente serão titulares de começo ao fim.
Mas a gente espera muita evolução e sim, tem grandes chances dos 3 serem titulares. Olhando para a montagem de elenco, eu acho que quem chega como titular é o Darlan. Tanto que o Keita, o malinês, vai jogar na ponta. Então, assim, eu acho que ali já mostra que a montagem do elenco é para que o Darlan jogue. Então, eu acho que, para mim, vai ser uma surpresa se ele não for titular e a gente tiver alguma mudança ali nesse Verona. Nas pontas, eu acho que os 2 brasileiros vão brigar por posição, até porque a concorrência é muito boa nos 2 elencos. A gente tem Mandirassi no Piacenza, a gente tem Gutierrez, o cubano que chegou agora. Então, assim, eu acho que com o tempo os 2 vão acabar jogando talvez mais. Mas eu não cravaria que serão titulares incontestáveis do início ao fim, até porque não se vê muito disso na Itália. Né? A Itália normalmente costuma dar o tempo necessário para que jogadores que estão chegando na primeira temporada possam se adaptar. E olhando para elenco, eu acho que os 2 podem sim ter espaço, mas não vai ser uma disputa simples na ponta, tanto no Piacenza quanto no Modena. E para quem acompanhou o retorno do nosso Web Volley News na última sexta-feira, viu lá que o Piacenza está apostando num elenco bastante jovem, né? Dando sequência aqui ao nosso PR, pergunta do Avner Soares. Analisando repercussão da imprensa, audiência, redes sociais, etc., em quais países o vôlei é mais popular? Olha, Avner, a gente vem acompanhando aí que o voleibol masculino é muito popular na Polônia, né? É uma verdadeira paixão nacional, né? Com relação ao feminino, eu vejo a Ásia com uma paixão muito grande, né? Os países asiáticos, vídeo que acontece quando a seleção brasileira, e não só a seleção brasileira, pisa, por exemplo, em solo tailandês, né? Para abranger os 2 naipes, acho que é a Itália, né? Acho que também explica um pouco desse sucesso italiano nos 2 naipes. A gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Weber aqui, acho que há mais de um ano, e ele ficou impressionado como é tratado o voleibol na Polônia. Do começo da cadeia ao final, né? Desde da base da pirâmide ao topo da pirâmide, muito incentivo, todos os jogos transmitidos na TV aberta. Pô, isso aí para nós seria, um sonho, né, cara? Utopia, eu acho até que a gente pode chamar, né? Seria utópico dizer que o voleibol brasileiro tem todos os jogos transmitidos na TV aberta. É bizarro pensar em algo assim. Então, certamente, a Polônia respira o voleibol, mas há uma grande discrepância ainda entre os naipes, né? O masculino tem esse grande apelo pelo público, o feminino ainda está bastante distante de tudo isso. Mas fazendo uma analogia entre naipes, o mesmo acontece na Turquia, né? O apelo pelo voleibol feminino é bastante desproporcional e muito maior em relação ao apelo do voleibol masculino. Já na Itália, eu acho que se equivale, então acho que está por aí. E não podemos deixar de citar o Brasil também. O Brasil também é um país em que tem um grande apelo e há uma carência por conteúdo, por transmissões, por participação. Há uma lacuna muito grande aí. Como a gente gosta de dizer, tem uma demanda reprimida no voleibol brasileiro, né, Boss? Tem. E vou trazer aqui para não ser repetitivo com o que vocês falaram, um aspecto puxando pela Olimpíada de Paris. Eu fiquei muito surpreso com a quantidade de repórteres, jornalistas japoneses cobrindo a seleção. Era uma loucura a tal da zona mista quando acabava um jogo do Japão. De verdade, cara, parecia final de campeonato. E olha que o Japão foi eliminado no masculino de forma traumática naquela virada para a Itália. Então, se me surpreendeu demais a cobertura feita pelos meios de comunicação japoneses na Olimpíada. Eu já falei aqui, não é novidade para ninguém. Me surpreendeu negativamente a cobertura turca. Eu acho que eram 2 repórteres ali cobrindo, no máximo, 3 pessoas cobrindo a seleção feminina da Turquia, que tem esse hype todo que a gente sabe, né? E vinha ali em 2024, aquele ano impressionante, 2023, com uma baita expectativa. Eu achei que realmente fosse ter muito mais gente cobrindo. Mas eu acho que, assim, por tradição, nada se compara com a Itália, cara. É uma cobertura diferente, é uma cobertura ali que você percebe que já vem de muito tempo. Você tem muitos profissionais mais velhos de várias e várias Olimpíadas, assim, do nível, você percebe o nível de respeito dos atletas com os profissionais. Então, assim, eu acho que a Itália tem um outro patamar já de cobertura. Eu acho que a Polônia vem crescendo, você tem talvez esse fenômeno japonês que me surpreendeu. E o Brasil com muita gente. A gente sabe que o vôlei brasileiro na Olimpíada vale demais, né? Então, tinha muito profissional que ia cobrir o vôlei, mas ele não fazia uma cobertura do torneio de vôlei, ele cobria o Brasil no vôlei. Mas ainda assim era uma cobertura bem substancial. Então,
Nunca estive numa cobertura no Sudeste Asiático, para entender esse fenômeno Filipinas, Tailândia, que a gente vê na torcida também se reflete na imprensa. Mas pegando só por esse recorte olímpico aí, o Japão me surpreendeu. Próxima pergunta vem da Tainá Sacramento. O que acharam da possível seleção B que o Zé Roberto tem intenção de fazer no feminino? Fiquei um pouco confuso, tá, cara? Porque temporada passada já foi anunciado e botado em prática a seleção de novos. E aí a gente ficou naquela novos, mas novos nomes, né? Não assim novos em idade. E agora a nomenclatura mudou. Então a gente está falando de uma outra seleção, para além da seleção de novos, uma seleção B. E se a gente olhar para o calendário, já falamos, né? Tem os campeonatos continentais, que valerão vaga já antecipada aos Jogos Olímpicos, a Liga das Nações. Então a expectativa é entender realmente o que será essa seleção B e o que vai disputar essa seleção B. Mas eu fui pego de surpresa pela troca de nomenclatura, que, no meu entender, não tem nada a ver com a seleção de novos. É uma outra seleção, é realmente uma seleção B. Então, tô ansioso para entender o desdobrar disso aí. Eu acho que a seleção de novos era algo circunstancial por conta das competições desse ano, né, específicas ali. Você tinha a questão de universidade, que tem que ser mais nova, você tinha sub-23 para jogar, era uma Copa América que o Brasil aproveitou para colocar as meninas mais novas. Mas eu acho que é bom ter essa definição clara do que é ali, né? Porque a gente já viu seleção de novas com jogadores de 28 anos. Então aí não é seleção de novas. Eu acho que aí tem que deixar muito claro que é B. Esse aqui é um degrau para chegar na A. Então eu vou dar o espaço para vocês aqui para vocês chegarem lá. E aí, independentemente de ser nova ou um pouco mais experiente, você pode estar ali. As mais novas para ganhar experiência e as mais experientes para tentar romper uma barreira. Então eu acho mais fácil definir como B. E aí cabe todo mundo numa seleção como essa, seja mais novas, seja as mais experientes. Para fechar, a pergunta do Emanuel Pereira, que daria para a gente fazer um vídeo separado para essa resposta, né? Ele diz o seguinte: considerando que os favoritos da Superliga Feminina têm mais opções de ponteiras com nível semelhante, vocês acreditam que teremos um maior rodízio nessa posição? Eu acho que pelo tamanho da competição, pela duração da competição, pela logística, eu acho que é fundamental que o grupo seja cada vez mais homogêneo e possa haver essa rotatividade de jogadores, porque é dificílimo manter aí uma periodização pensando em uma equipe titular durante toda a Superliga. Então eu olho com bons olhos, mas é claro, se nivelar por cima, se nivelar por baixo, se ficar rodando ponteiras e ponteiros porque ninguém está resolvendo, aí o buraco é mais embaixo. E acho boa essa pergunta, porque nessa última semana a gente teve jogos decisivos aí de vários estaduais. E o que a gente viu foi um entra e sai de ponteiras. É difícil se definir hoje, vamos dizer, dos 4, 5 principais times, ponteiras titulares absolutas, porque as mudanças estão acontecendo até porque os treinadores têm que achar os times, né? Em tese, você pode ter ponteiras titulares de renome, mas que não estão entregando em quadra. E aí é obrigatório que o treinador mude. Então, assim, eu acho que a gente vai acabar vendo muita mudança, sim. Mas também por um outro aspecto. Eu acho que a gente não tem, entre aspas, super ponteiras. Se a gente olhar ali para todos os elencos, a gente não tem aquela destaque incontestável que ninguém vai tocar na posição dela. Eu acho que até por isso, entre aspas, a número 3 e a número 4 ali da rotação, elas vão acabar entrando bastante. E vou repetir uma coisa que falei na temporada passada. Eu acho que o time que melhor conseguir equilibrar a linha de passe vai sair na frente dos demais, porque tem muita gente sofrendo com saque nesse início de temporada no Brasil, viu, senhores? Muito bem, mais um Perguntas e Respostas completaço. Já sabem, quer ter seu nome grandão, seu questionamento respondido, deixe nos comentários desse vídeo a sua pergunta. Quem sabe na semana que vem ela não aparece por aqui. Valeu, Gurja, valeu, Daniel. Ótima semana para os amigos. Até a próxima. Valeu, Bruno. Valeu, boss. Audiência. Não se esqueça também do quão importante é o seu like para ventilar, para mais distante for aí a nossa audiência no Perguntas e Respostas. Estamos aqui ansioso, aguardando a sua pergunta para a edição da próxima semana. Forte abraço. Valeu, moçada. E não percam a conta, hein? 91. Daqui a pouco a gente chega no 100. Aquele abraço. Boa semana.